Quais medidas você tem tomado diante da crise econômica que nós estamos vivendo sem precedentes? Na leitura de hoje, aprenderemos com Neemias como ele enfrentou a crise econômica dos seus dias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre o seu coração. A nossa leitura hoje está no livro de Neemias, capítulos 5, 6 e 7. Estamos acompanhando o processo de reconstrução da cidade de Jerusalém, depois que vários exilados voltaram da Babilônia até Jerusalém e eles começam a reconstruir os muros, reconstruir as casas, reconstruir o templo do Senhor. Nessa época de reconstrução, marcada por disposição por parte do povo de Deus para reconstruir, mas também marcada por oposição de inimigos que não queriam o bem de Jerusalém, nós temos a importância da figura de um líder como Neemias, que se preocupava com o avanço da obra de Deus, preocupado com a nação de Israel como um todo. E é muito interessante que na leitura de hoje mostra que Neemias começou a perceber qual era a situação que o povo estava vivendo. Eles já estavam em miséria, estavam reconstruindo, mas agora ele percebe que seus próprios irmãos estavam agindo de forma gananciosa, existiam aqueles que estavam sendo esquecidos. No capítulo 5 faz referência a algumas coisas que revelam a crise econômica muito grande entre o seu povo, onde alguns não tinham nem o que comer, outros estavam sendo explorados com juros abusivos. E diante de tudo isso, nós temos então Neemias como um promotor de justiça, como alguém que estava ali para fazer aquilo que é reto. Ele se aborrecia com essas coisas, o seu coração tinha fome e sede de justiça. Ele repreendia as pessoas, ele repreendeu os nobres, os magistrados, falando da usura que eles estavam vivendo. E é interessante que ele teve medidas sim. Primeiro, combater esses abusos. Toda época de crise existe aproveitadores, aqueles que querem ganhar às custas dos mais fracos. Neemias combateu esse tipo de postura. Ele também diz que aqueles que estavam precisando de ajuda, eles chegaram até a emprestar seu dinheiro, mas sem esperar nem em troca. O texto diz, também eu e meus irmãos e os meus moços lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a este empréstimo. Ou seja, ele não estava interessado em lucrar às custas dos mais fracos, mas ele estava assim disposto a doar do seu para socorrer aqueles que estavam em situação de miséria. Além disso, o texto mostra a nobreza de Neemias em abrir mão de seus direitos para socorrer o seu povo. É dito assim, também desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, e aí ele diz, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido a um governador. Ou seja, embora ele tivesse uma posição de liderança, ele era o governador de toda aquela terra, mas ele nunca usou de seus benefícios. Pelo contrário, o versículo 17 diz que ele sustentava muitas pessoas da sua própria casa. E não era pouca gente não. O texto diz que tinha 150 homens dos judeus e também dos magistrados que vinham a nós, dentre agentes que estavam ao nosso redor, e eram meus hóspedes. Ou seja, Neemias, da sua própria fazenda, da sua própria riqueza, diz o texto que o que se consumia diariamente na casa dele era um boi, 6 ovelhas, também à minha custa eram preparados aves, de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Como é triste quando a gente vê governos, autoridades, líderes que crescem às custas dos mais fracos. Isso nunca foi princípio bíblico. Pelo contrário, nós temos aqui no nobre exemplo de Neemias, um homem que tinha uma grande missão de reconstruir o seu país destruído. Ele luta contra a usura, ele estabelece medidas para que as pessoas não lucrem em cima dos mais fracos, ele procura exercer justiça. Ele não apenas prega isso, mas ele faz isso na sua própria casa. O seu bom exemplo instiga outros a assim também fazer. Nem por isso deixaram de o perseguir. Pelo contrário, talvez motivados por inveja ou qualquer outro sentimento, muitos tentavam demover Neemias de seu foco.
É tanto que no capítulo 6 faz referência a homens que procuraram tirá-lo do envolvimento da obra. E ele disse: olha, estou fazendo uma grande obra, não posso ir até vocês. Como que eu deixaria a obra de Deus para ir ter com vocês? O texto disse que 4 vezes vinha o mesmo pedido, ou seja, o tempo inteiro pessoas tentando desviar o foco de Neemias. Um líder eficiente, ele procura viver com justiça. Um líder eficaz, ele sabe do que ele precisa fazer. Neemias tinha tanta consciência disso que ele conseguiu. No final do capítulo 6, início do capítulo 7, nos diz que foi terminada a reconstrução dos muros. De fato, ele vai conseguir reconstruir esse país, mas com muita perseguição. Jesus Cristo é o nosso líder máximo. Neemias aponta para ele, só que Cristo é superior a Neemias. Neemias foi justo, foi correto, tinha fome e sede de justiça e deu de seus próprios bens para ajudar o seu povo. Cristo não apenas fez isso, mas doou a sua própria vida para resolver não apenas o problema da fome física, mas principalmente da fome espiritual. Ele veio não simplesmente para resolver o problema da nossa miséria econômica, mas o problema da nossa miséria da alma. Cristo veio colocar as coisas no seu devido lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. E Ele tem reconstruído em nós a perfeita imagem de Deus, que está nele mesmo, a cada dia transformando o seu povo para ser mais parecido com Jesus Cristo. É Ele mesmo quem tem convocado homens, chamado pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, para serem parecidos com Ele enquanto estão aqui na terra, para construírem aqui na terra aquilo que nós vamos viver no céu. Jesus Cristo convoca homens e mulheres para que vivam de maneira justa, para que tenham fome e sede de justiça. Esses são os bem-aventurados. Cristo convoca o seu povo para agir com generosidade, com justiça e com retidão, lutando com as armas certas, sabendo que serão injuriados e perseguidos e que, mentindo, muitos falarão mal de nós, mas devemos permanecer firmes, servindo ao Senhor, pois Ele é o nosso Mestre e Salvador. E tendo Cristo à nossa destra, podemos mirar no seu exemplo e procurar desenvolver aqui na terra, hoje, em meio à crise que nós estamos vivendo, princípios que revelam bondade, justiça e retidão. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir nas leituras desse dia para ser um cristão melhor, minimizando o impacto que a crise causa na vida das pessoas. Que Deus te abençoe.